Querido, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Oi, que coisa linda. Nós estamos entrando uma hora a mais, sabe por quê? Porque muita chuva tinha na Aracaju. Então a gente estava esperando o tempo melhorar um pouquinho para não interferir na internet. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Amém. Hoje é um dia de gratidão. Hoje é o 7º dia da semana. É um dia memorial. É um dia que se celebra a criação do nosso Deus Yahvé. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. E quando nós reconhecemos que o 7º dia é o dia do nosso Deus Yahvé, nós estamos declarando que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o libertador e Ele é o santificador, porque o Shabat fala do poder criador do nosso Deus. A Bíblia diz que depois de Deus ter feito todas as coisas, no 7º dia, Ele descansou das suas obras e Ele separou, consagrou, santificou este dia como seu dia. E Shabat fala de Jesus, o nosso descanso. O nosso verdadeiro descanso é Jesus. Nosso Shabat és tu e Yoshua. A Bíblia diz que resta um repouso sabático para o povo de Deus. Esse descanso está chegando. Jesus voltará para nos buscar. Aleluia. Nós seremos, ou desde já, nós temos o passaporte para sermos habitantes da cidade celestial, a Nova Jerusalém. Então eu quero deixar para você, meu irmão, a bênção do Senhor neste dia. A Bíblia diz que quem chama o sábado de deleitoso tem a porção de Jacó sobre a sua vida. Então eu quero a porção de Jacó, eu quero tudo que Deus declarou que é bom para nós. Amém? Que a graça do Senhor inunde todo o seu ser e você seja renovado no físico, seja renovado na alma, na mente e seja renovado no espírito. Deus quer que neste dia as nossas forças sejam renovadas. O dia de descanso é sinal, o Shabat é sinal do que aponta para o que há de vir. Amém? Vai chegar este grande dia do verdadeiro Shabat, do descanso que nós teremos para sempre na presença do Senhor, sendo habitantes da Nova Jerusalém. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos já deixar o verso de hoje, da volta de Jesus, porque hoje a nossa pastora Nauzima Pesce vai estar conosco. Então nós queremos dar um tempão grande para que ela ministre debaixo da unção que Deus tem lhe dado. E hoje vamos orar pelo Brasil. Estamos de olho na eleição da presidência da Câmara e do Senado, que será na próxima segunda-feira, dia 1º. E queremos orar por isso hoje, mais uma vez, em nome de Jesus, para que Deus estabeleça os seus eternos propósitos sobre a nossa nação, sobre o poder legislativo. Amém? Então, a pastora Nauzima vai estar orando também sobre isso. Hoje nós queremos deixar para vocês a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 24, do versículo 29 a 31. Mateus capítulo 24, do versículo 29 a 31. E do versículo 32 a 33. Olha o que diz a palavra. Aprendam
a lição da figueira. Tá vendo? A figueira é um sinal para nós. Jesus tomou-a como uma lição para o seu povo, para a sua igreja. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, eita, está movimentado demais a minha rua hoje. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo. Então Jesus deu sinais da proximidade da sua vinda. Guerras, terremotos, maremotos, peste, apostasia, multiplicação da iniquidade, são sinais vermelhos. A igreja sabe disso, você sabe disso. Então ele disse, assim como nós sabemos, olhando para a figueira, que o verão está se aproximando, lá no Japão nós temos uma planta chamada sakura. Mas é muito linda a sakura. Aí, quando a sakura floresce, nós sabemos que a primavera chegou. Todo japonês sabe que a primavera chega na florada da sakura. A nação fica linda, porque elas são as primeiras flores da primavera. É um sinal. Então, Jesus deixou sinais na natureza que podem servir de paralelo para que nós entendamos que a sua vinda está próxima. Amém? Estamos no verão, né? Estamos no verão. Então Jesus disse que precisamos olhar para os sinais que Ele deixou, para que estejamos prontos, preparados, porque a sua vinda está próxima. Aí disse Jesus, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Esses sinais servem para nós, para que andemos preparados, andemos atentos, andemos com o nosso coração voltado unicamente para o Senhor. Estejamos firmes na nossa fé, os nossos pés firmados na rocha, o nosso coração cheio da convicção de que Jesus é o nosso único Senhor e nosso único Salvador. Eu não sei quando Ele virá, você não sabe quando Ele virá, mas eu e você devemos andar em constante vigilância, porque quando a trombeta tocar, a Bíblia declara que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Querido irmão, querida irmã, que vigiemos, estejamos com os nossos olhos voltados para o céu, porque é do céu que vem a nossa redenção. Amém? Vamos orar, vou chamar a pastora, aleluia. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai,
e Tu serás o nosso guia para sempre. Nós Te agradecemos porque hoje é Shabat, e Shabat é memorial do Teu poder criador, do Teu poder libertador, do Teu poder santificador, porque em 6 dias o Senhor criou os céus e a terra, e no 7º dia o Senhor descansou. Aleluia! Mas o Senhor também estabeleceu o 4º dia da semana, ou melhor, o 7º dia da semana, para que o povo de Israel lembrasse, porque Tu, ó Deus, queria que ficasse registrado no coração do povo de Israel e nas gerações futuras, de que o Senhor, com braço forte, quebrou o poder da escravidão na vida do povo de Israel e os libertou com Teu amor e graça. E assim o Senhor colocou o 7º dia como sinal do Teu poder libertador, porque foi na cruz do Calvário que Jesus quebrou as cadeias da escravidão, do pecado que pesava sobre nós. Jesus, o nosso Shabat, quebrou os grilhões da morte. Jesus, o nosso Shabat, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu amor. Jesus, na cruz, estabeleceu a nossa redenção. Nós Te louvamos porque cremos que Jesus é o nosso libertador, como Ele foi libertador do povo de Israel do Egito. Nós Te bendizemos, Pai, porque este dia também fala de um poder santificador. Através do Teu próprio amor, o Senhor escolheu a nação de Israel, não por ser uma nação mais inteligente, ou maior, ou mais forte. Não, a Tua palavra diz que foi o Seu próprio amor que escolheu a nação de Israel, separou a nação de Israel para ser a Tua nação peculiar, a menina dos Teus olhos, a fim de que o Teu nome fosse proclamado em todas as nações. Mas ali na cruz também, o Senhor uniu as 2 varas, as varas de Judá e a vara de Judá e a vara de Efraim, judeus e gentios. E ali na cruz, o Senhor quebrou a parede de separação e fez um único povo, a Sua igreja. A Sua igreja, o Senhor separou, comprou com o sangue de Jesus, homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Somos o Seu povo, fomos separados por Ti, escolhidos por Ti, fomos santificados para manifestarmos na terra a glória do Teu Filho Jesus. Oh Pai, nós Te louvamos, que o Senhor escreva no nosso coração as Tuas verdades absolutas e que nós tenhamos o 7º dia, não como um dia religioso, mas como um sinal do que o Senhor fez e um sinal do que o Senhor fará, porque o 7º dia aponta para o que há de vir, aponta para a segunda vinda de Cristo, quando Jesus virá com poder e grande glória. Eu quero, Pai, nesta manhã, abençoar os Teus filhos, agradecer pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, agradecer pelo Teu cuidado, pelos Teus livramentos, pelas Tuas curas, pelos Teus milagres operados. Queremos Te agradecer, Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela Tua presença, pela assistência dos Teus anjos, pela direção do Teu Espírito. Agradecer a Ti pela Tua palavra, pela igreja, pela família, pelos amigos. Ó Senhor, nós somos gratos pela nossa nação, somos gratos pelo presidente que o Senhor nos deu, somos gratos, Senhor, por Tua bondade. Que haja em nós um cântico de gratidão nesta manhã de Shabat, e que a Tua paz
que excede todo entendimento, monte guarda na mente e no coração dos teus filhos, e todos usufruam desta paz que vem do céu, esta paz que é Jesus. Eu os abençoo no teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha quanta gente linda. Conceição Cunha, Shabbat Shalom. Leda, Shabbat Shalom. Brican, Shabbat Shalom. Que bênção. Ana Maria, Shabbat Shalom. Missionária Nalva, Shabbat Shalom. Confeitaria Beniqué, Deus abençoe, Shabbat Shalom. Mayra Calixto, Shabbat Shalom. Alves Fernandes, Shabbat Shalom. Socorro Macedo, Shabbat Shalom. Souros, Shabbat Shalom. Vai mais devagar. Zéza, Shabbat Shalom, querida. Lopes, Shabbat Shalom. Andresa, Shabbat Shalom. Aí, pastora, vou chamar a senhora. Shabbat Shalom, pastora Nalvimar. De Juscelia, Shabbat Shalom. Minha irmã Malena, Shabbat Shalom. Silvia, Shabbat Shalom. GH Sanfil, Shabbat Shalom. Aleluia. Railan, Shabbat Shalom. Neide, Shabbat Shalom. Ei, minha irmã Maria Helena, um abraço, Shabbat Shalom. Zeni, querida, Shabbat Shalom. Gomes, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Receba o descanso que provém de Deus, o descanso que vem do alto. Aleluia. Estamos aguardando a pastora Nalvimar. Carinho, Shabbat Shalom. Ei, minha linda! Shabbat Shalom, princesa, que saudade! Saudade também, apóstola. Que coisa boa, a chuva hoje aqui veio forte. Ai, glória a Deus, né? Porque aqui o calor tá... Vai ter o dia inteiro de chuva. Mas louvado o Senhor por isso, né? Glória a Deus. Por esse Nós aqui só teremos chuva no final da semana que vem. Tá um calor, assim, todo dia 40 graus. Tá eita, misericórdia. As chuvas aqui não estragam muito, não. Aqui é litoral, né? Mas está muito gostosa hoje, amanhã. Quer dizer, começou ontem, né? Rega um pouquinho a terra, né? E o povo, tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Muito calor, mas tá tudo bem. Todo mundo aqui correndo. É bom pastorear, né? Sim, muito o povo de Deus. É um trabalho para a eternidade, aleluia, né? É verdade, apóstolo, é verdade. Então, minha linda, pode ficar à vontade. Amém. Seja usada como Deus quer te usar nesta manhã de Shabbat. Amém? Glória a Deus, amém. Bom dia a todos, Shabbat Shalom, queridos. Deus os abençoe. Uma honra sempre estar aqui falando a vocês através da apóstola, do seu Instagram. É uma bênção, né? Podermos compartilhar aquilo que Deus tem dado, né, a cada um de nós. E Deus tem falado, assim, de muitas maneiras, mas a mesma coisa, né? Deus tem direcionado a palavra. Os dias que nós temos vivido são dias que nós, ao abrirmos a palavra, nós nos localizamos perfeitamente naquilo de tudo que está acontecendo. Sempre que nós nos debruçamos sobre a palavra, nós ficamos assim, encantados com aquilo que Deus faz, como Deus fala, Deus falou, Deus cumpre tudo que fala, né? A apóstola começou falando no texto de Mateus acerca dos tempos, quando Jesus vai falando acerca dos tempos da demonstração do que está se aproximando, e Jesus vai anunciando. Jesus tem anunciado nestes últimos dias, porque nós estamos vivendo um tempo de decomposição, um tempo de destruição, um tempo de perdas, exatamente como ele disse que seriam os últimos dias,
que haveria tantas coisas, tantas dificuldades. E eu gostaria de compartilhar com os queridos um texto que está em Gênesis, no capítulo 18. No capítulo 18, a partir do versículo 17. Bênção. Nós vamos dar alguns pulinhos assim rapidamente, mas para esclarecermos, né, onde vamos chegar, porque sempre chegamos ali naquele ponto comum. Diz assim a palavra do Senhor no Gênesis, no capítulo 18, versículo 17. É quando Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, disse o Senhor: esconderei de Abraão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porque eu o escolhi a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência, que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. E o Senhor acrescentou: porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou e o seu pecado se agravou muito. Aí a gente avança um pouquinho aqui no capítulo 19, no verso 5, diz assim: eles chamaram Ló e perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os aqui para fora, para que nós os conheçamos intimamente. Vejam o que os homens daquela cidade dizem a Ló a respeito dos anjos que estavam ali na casa de Ló, que os levassem para fora. Agora eu quero que você vá lá adiante em João, capítulo 8, no primeiro versículo. Lá em João, capítulo 8, versículo 1, diz assim: mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então, os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Até aqui. Então, o que nós queremos conectar com estes textos? Lá no início, o pecado era o pecado homossexual, era o pecado de sexualidade que acontecia em Gomorra. A cidade estava numa perversão tão grande que o Senhor decidiu destruir completamente aquele povo. O Senhor viu que a impenitência era tão grande que não tinha conserto. Mas Abraão intercedeu, Abraão clamou, Abraão insistiu com Deus, e Deus salvou alguns dos que estavam lá. Da mesma maneira, lá já no Novo Testamento, nos tempos de Jesus, esta mulher foi apanhada em um pecado sexual, um pecado de adultério. Então, nós percebemos que desde o princípio até Jesus e até hoje, as estratégias de Satanás permanecem as mesmas. Satanás atua na carne do homem, no desejo do homem, aflorando o que há dentro do homem para colocar para fora e o homem decida viver sua própria concupiscência.
né? Lá em Pedro fala da concupiscência dos olhos, da carne e da soberba da vida. Eu sempre digo, esses 3 pecados, eles estão dentro da humanidade desde o início. São os motivos da queda, são os motivos de pecado. Então, o objetivo de Satanás em destruir, ele vem em primeiro lugar abrangendo esses aspectos. Porque vocês vejam, quando nós perdemos ou um filho nosso desvia dos caminhos do Senhor, eu pergunto, por que desviou? O que ele está fazendo nesse desvio? Sempre os pecados são os mesmos. Ele vai viver os prazeres da carne, ele vai viver aquilo que o diabo oferece, o que Satanás oferece, de maneira a desestabilizar a família, desestabilizar a casa. E há famílias que não conseguem perceber esta luta que não é contra carne e sangue e se abala de tal maneira a sequer fazer o que Abraão fez. Insistir, persistir, permanecer. Porque com a insistência de Abraão, não foi na primeira, Abraão foi gradativamente pleiteando com Deus, com Yahvé, olha, mas se tiver um tal número, aí o Senhor diz, tá, tudo bem, se tiver esse número, eu vou até pensar nesse caso. Aí Abraão, não, Senhor, mas olha, e se tiver tantos? Porque Abraão sabia que a quantidade era bem pequena de pessoas naquele lugar a serem salvas, que não era uma maioria. E vejam, nós buscamos sempre uma maioria. Mas o Senhor nunca disse que seria assim. É preciso que seja um que influencie outro. E aí, nós percebemos que esta degradação que a Bíblia fala aqui da família, ela é um processo, galopante. Ela vem correndo, 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 e ela é extremamente preocupante, especialmente no ponto em que nós chegamos. E aí, como buscar os ideais de uma vida cristocêntrica para a pátria, para a nação, com as famílias sendo assim solapadas pelas drogas, pelos divórcios, pelos adultérios, pela pornografia que rola à vontade, mais do que nunca. Antigamente, as pessoas tinham que ir na banca de jornal se expor, gastar para comprar uma revista pornográfica. Hoje, não. No escondido da casa, num cômodo da casa, com o telefone na mão. Tudo isso acontece. Está picotando? Está picotando, aposto? Olha aí. Tudo isso é viabilizado com muita facilidade. As bebidas, as baladas regadas a tudo que é nocivo, a tudo quanto é tipo de drogas. Todos os dias aparecem novas drogas, novas formas de se drogar. As pessoas se drogam com medicamentos, com produtos inflamáveis. Vejam, teve o tempo aí da cola de sapateiro, que não se vende mais. São tantos produtos que se vendiam na farmácia ou numa loja, não vende mais, porque serve para o uso da droga. E tudo isso, Satanás tem aproveitado e tem levado uma grande parcela. E aí, nós nos perguntamos, como ter igrejas fortes, famílias fortes, se nós afrouxamos os princípios eternos de Deus? Deus nos deixou princípios eternos. Vejam, se a degradação da família ela é uma realidade, num processo rápido e galopante, o que é que nós podemos fazer? Queridos, a apatia das famílias, a apatia de pais e mães, a apatia de líderes é algo que nos traz uma preocupação, porque nós vemos que é uma situação demoníaca instalada em todo o mundo, não é apenas aqui na nossa nação, porque a gente vê a Europa morta,
uma Europa que não podemos nem dizer que está morna, mas morta. A Europa que foi o berço do cristianismo, que inflamou o cristianismo no mundo todo, hoje vive escondida. O islamismo cresce assim de maneira absurda, enquanto que o cristianismo vai sendo escondido, escondido, escondido. E aí? O que nós podemos esperar de governos? Governos que patrocinam kit anti-homofobia, produz o kit gay, o governo que aplica vacinas nas suas crianças, vacinas para prevenir o HPV nas crianças, ou seja, abrindo portas desde o início para as crianças, países como o nosso, que aceita o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em que aceita a criação de família, a adoção entre essas famílias. O que esperar? Nós percebemos aqui a decomposição, a destruição e a degradação de toda a nação. É a degradação do povo, é a degradação do homem. O que fazer para reverter? Com o que será o amanhã das nossas crianças? O governo, eu digo governo, não o nosso governo federal, que vem lutando com unhas e dentes para manter princípios, mas, de um modo geral, a nível mais baixo das hierarquias, a luta é ferrenha para implantar ideologia de gênero, para que as nossas crianças cresçam como esses manequins, né? Outro dia eu passei em frente a uma loja e me deu um estalo, né? Eu olhei os manequins que vestem a roupa na vitrine. A senhora já viu, apóstola? Agora eles não têm rosto, não, é só uma cara assim. Aí eu olhei, aí eu vi roupinha de criança, aí eu falei, meu Deus, olha isso. Nem os manequins têm mais uma face para vestir uma roupa masculina ou feminina. O mesmo manequim veste tanto uma quanto outra. Tudo isso tem por trás a ideologia, sem que a gente perceba. E aí nós vamos deixando a televisão entrar na nossa casa e cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos. Nós vamos deixando os princípios de Deus de lado e deixando que a escola ensine as nossas famílias. Hoje nós temos uma geração de adolescentes totalmente manipulados por estes professores que são doutrinados. E agora, quando nós acordamos, nós percebemos o quão tarde. Há uma geração contaminada, há uma geração que absorveu esses princípios e não consegue enxergar a realidade da palavra. Olha a palavra de Deus não como uma solução, mas como algo retrógrado. E ouvem alguns dizerem, olha, a palavra precisa ser modernizada, e até concordam, quando não é isso. E aí, eu quero voltar com vocês num texto que os nossos irmãos aqui da INSEGEC, pelo menos, conhecem bastante, porque é um decreto que esteve conosco durante alguns anos e ainda permanece porque ele é absolutamente necessário. E eu quero ler com vocês Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4. Diz assim, é o Shema Israel, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, só existe Ele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também, além disso, além de falar dela, enquanto está andando, enquanto está sentado, enquanto está no caminho, na hora de deitar e ao levantar, também as amarrarás como sinal na tua mão.
e como faixa na tua testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Veja que a instrução do Senhor neste texto, ela é perfeita. Perfeita. Se nós tomássemos posse desta palavra no início da nossa carreira cristã e aplicássemos ela à nossa casa, à nossa família. Mas, como Deus falou lá a Abraão, ele disse: acaso esconderei algo de Abraão? Esconderei algo dos meus profetas? Esconderei algo dos meus filhos? O Senhor não esconde de nós. Então, o Senhor nos dá a oportunidade de voltar aqui nesta palavra e nos arrependermos pelo que nós não aplicamos e praticamos a palavra. E começar a praticar, começar a aplicar esta palavra dentro da nossa casa, ao nosso redor. Vejam, Cristo é a única solução para salvar a família. E é papel nosso, como cristão e como igreja, proclamar esta verdade às famílias, famílias que estão desesperadas, famílias que estão sem esperanças. Nós, queridos, não podemos silenciar diante do caos familiar que vivemos. Ela é responsável, a palavra de Deus, ela é responsável para ensinar aos pais a cuidarem dos seus lares à luz da palavra. Juntos, igrejas e pais, sob o senhorio de Cristo, nós devemos evitar a degradação da família. Então, nós percebemos, a família que está aqui embaixo, ela é a responsável por chegar aos níveis de governo. Porque quem está lá não são ETs, são pessoas que nasceram aqui nessa terra, foram educadas aqui nesta terra, receberam ensinamentos aqui, chegaram até lá. Muitos dos que estão lá hoje estão completamente degradados, decompostos, moralmente e espiritualmente. Então, o que fazer? É a oração. É a oração todos os dias, é a buscar no Senhor, interceder junto ao Senhor com todo o nosso coração, com verdade, com o nosso coração contrito, arrependendo-nos por equiparação. Porque aquelas pessoas que estão lá, elas são incapazes de se arrepender. Elas acreditam na ideologia que elas defendem. Mas nós acreditamos na verdade. A verdade habita dentro de nós. Então, nós oramos, clamamos com discernimento. Há algum tempo atrás, a apóstola Raquel falou: olha, nega, o que nos salva é que eles não têm discernimento. Eles agem por eles mesmos, confiando na força deles. Eles não têm discernimento. Nós olhamos a palavra de Deus, nós buscamos na palavra de Deus a direção para orar, para clamar. Então, a nossa oração direcionada alcança o coração de Deus e Deus vem com providência. Por isso não perecemos ainda de uma vez. Por isso o governo ainda não foi derrubado. E não será. Porque nós proclamamos que o governo que está no Brasil, ele foi instituído por Deus. Foi o Senhor quem o colocou lá. Enquanto isso, estejamos atentos aqui à nossa responsabilidade. Agora, a minha responsabilidade é atentar ao João, é atentar às crianças da igreja, para que recebam um ensinamento da palavra sólido, que aprendam a verdadeiramente amar o Senhor, não só de boca e de palavra. Ai, querido, você tem que amar o Senhor.
mas nós amarmos de maneira a sermos exemplo. E que essa geração cresça diferente. Porque os mais velhos, a nós cabe orar, porque foram consagrados. A maioria de nossos filhos, nós que estamos aqui nessa live, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos e amigos, todos foram consagrados no Senhor. E o Senhor mesmo vai trazê-los de volta. E nós não nos cansaremos, nós não desistiremos, nós permaneceremos, lembre-se, como Abraão, insistindo por estes, Senhor, salva eles, arranca eles de lá, eles estão lá no inferno, arranca de lá, porque o Senhor é esse que tem todo o poder, nenhum poder foi retirado de Jesus, nenhum. Satanás não é o dono do mundo, ele está no mundo e ele tem ilegalidades, porque o homem abre portas para ele e chama, vem para cá, Satanás, andar comigo. Ele vai. Mas o dono do mundo é o Senhor, foi ele que criou tudo. E ele não entregou nada para ninguém. Permanece sendo do nosso Cristo e nosso. Nós temos a legalidade para orar, para pleitear a devolução total desta terra maravilhosa que é nossa, deste Brasil maravilhoso que é nosso. Então, queridos, o que fazer? Nós precisamos orar pela não degradação da família, orar para que os pais deixem a apatia de lado e tratem de cuidar da família. Orar para que a igreja desempenhe com firmeza o papel que Deus espera para a preservação da família, que é pregar a verdade, falar a verdade, queridos. A verdade nem sempre é doce. É docinha, tem igual um brigadeirinho, um docinho fondado, não. Mas é a verdade que salva, é a verdade que liberta, é a verdade que vai nos garantir doçura, mel, lá na Jerusalém Celestial. Pode ser que aqui esteja insosso, que a gente mastiga e às vezes é difícil passar na garganta, mas é a verdade. Não dá para negociar com a verdade para agradar aqueles que querem ouvir que, olha, é só vitória, Jesus dá, Jesus provê, Jesus vai amanhã, é isso, eu vou estar aqui, eu vou estar ali, eu vou estar lá. Não foi isso que o Senhor falou. Ele disse que amanhã será melhor. Amanhã eu tenho garantido uma casa esplêndida. Uma casa junto, lá no condomínio dele. Olha que maravilha. Mas aqui, não, nem sempre. Se nós olhamos nossos missionários que estão nos lugares remotos, meus queridos, é mal uma tapera sobre a cabeça. Um dia tem comida, no outro dia não tem. Mas para eles, a grande galardão, eles receberão uma mesa com banquete espetacular quando estiverem com o Senhor. Morarão numa casa maravilhosa. Estarão com Cristo, que é infinitamente melhor do que qualquer coisa. Então, aqui nós precisamos orar para que Deus guarde os lares brasileiros de todos os atentados e salve a família. O Joe Biden saiu daquele acordo do anti-aborto que tinha com o Brasil. Saiu. Não vai defender, não estará nessas pautas que o Brasil tem de anti-aborto. Estará favorável ao aborto, mandou erguer nos prédios públicos dos Estados Unidos a bandeira do LGBT. Então, o que nós esperamos das nações? As nações estão indo em sentido galopante a esta degradação de que nós falamos, desta decomposição de valores morais, de valores de família, de decompor a família, separar pai e mãe, não existem. Pai, mãe, filho, filha, pai, de maneira que as pessoas olhem e entendam, tudo bem, se for uma mulher com uma mulher, tudo bem, o que importa é o amor.
Não é desse amor que a Bíblia fala. A Bíblia absolutamente nunca falou desse amor. Em nenhum lugar. Não existe. Existe uma família que é projeto de Deus. Homem e mulher os criou para serem um, para se multiplicarem e para seguirem na multiplicação segundo o padrão estabelecido por Deus. Então, nesta manhã, nós queremos orar, porque segunda-feira nós temos a eleição do presidente da Câmara e do Senado. E aí você pergunta, mas pastor, apóstolo, o que tem a ver tudo isso que nós falamos com a eleição? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, sim. Tem tudo a ver. Porque, queridos, os que serão colocados na presidência da Câmara, especialmente, ele tem um poder fora de série. Porque tudo que se colocam, todos os projetos de lei, vão lá para a mão dele. Aí ele pega o projeto, olha, é de interesse do partido? Digamos que ele seja um pró-aborto. Ah, esse aqui é para liberar aborto desde os 8 meses, até 8 meses de gestação pode. Interessa para ele? Ele põe lá para ser votado. E aí tudo vai depender do número de deputados que tem lá que são favoráveis. Se for favorável, ele aprova aqui, aí segue para o outro, para o Senado. E chega lá no Senado, o presidente pauta também, e tudo vai depender dos homens e mulheres que estiverem ali. Então, a nossa sabedoria em Deus está em orar para que o que for eleito seja o que traga menos prejuízo, que seja menos gravoso, porque nós não vemos alguém que seja melhor, nós vemos alguém que pode ser menos gravoso. E o Senhor mesmo dará tempo para que nas próximas eleições mude o cenário dentro da Câmara, dentro do Senado, para que haja pessoas comprometidas com a família, com princípios morais. Entendem? Então, aí está o objetivo de orar todo dia, de não cessar, de perseverar, de nos lembrarmos da intercessão de Abraão ali com Ló, a respeito de Ló, porque vocês pensem, Deus resgatou Ló, certo? Mas não resgatou toda a família de Ló. Os genros não foram, ficaram lá mesmo. A mulher de Ló no meio do caminho. Já tinha saído com a família, mas no meio do caminho titubeou, olhou, falou, não posso deixar o meu partido. Voltou para lá. Entendem? Então, nós precisamos ser perseverantes, incansáveis aqui. E o Senhor, que é o dono de tudo, responde da maneira que Ele acha que tem que ser. Vocês vejam, todos os dias tem escândalos a respeito do nosso presidente. Todo dia. É incessante. Então, às vezes, as pessoas não procuram saber o que aconteceu. E falam, dentro da igreja, a gente ouve, meu Deus, o que ele fez? Gastou dinheiro com leite condensado? Haja pudim, né? E não procura ver a verdade, onde foi parar o leite condensado, né? O leite condensado foi comprado para todo o Brasil, todas as Forças Armadas do Brasil, escolas federais, hospitais, e vai por aí afora. Que o chiclete não é para ele mascar, ele não ama chiclete, nem tem conchavo com a fábrica de chiclete, mas os pilotos de aviões, de caça, eles mascam chiclete por causa da pressão no ouvido, né? Quando a gente está de carro e sobe uma serra, a gente precisa mastigar para tirar a pressão do ouvido. É assim, é para isso. É para fazer a higiene bucal daqueles soldados que estão em missão na selva e que não tem como escovar dentes.
para essas coisas. São coisas lícitas, mas a esquerda pega e faz aquele estardalhaço. E aí muitos de nós emprestamos os nossos ouvidos a isso e começamos a condenar o nosso presidente, que já é tão condenado e que carece muito das nossas orações. Ele é perfeito? Não, fala muito, né? A gente concorda que ele fala muito, mas é ele que Deus tem para esse tempo. Ele é sincero, ele é claro, ele fala assim o que vem à mente, ele solta. Ele não fala o politicamente correto, né? E nesse mundo em que nós vivemos do politicamente correto, ele não é assim. E nós temos que glorificar a Deus porque temos uma pessoa que é sincera, né? Então vamos orar. Vamos orar pela palavra. Nós temos 9 minutos. 9 minutos. Amém, apóstola. Então, vamos remir o tempo. Nós estamos na oração da página 273, né, apóstola? Eu quero ir lá para a página 276. Pode ficar à vontade. E orar esta parte em que diz, em nome de Jesus, sejam abertas as portas da pregação verdadeira, da pregação da palavra genuína, da pregação da palavra sem enfeites, mas dizendo o que o Senhor quer dizer, instruindo naquilo que o Senhor quer instruir, na televisão, nas redes sociais, através de todos os meios de comunicação nesta nação. Pai, levanta obreiros nacionais que falem com ousadia a tua palavra e no abrir da boca lhes seja dado a palavra da verdade para com intrepidez fazer conhecido o ministério do evangelho entre o povo. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que na segunda-feira a tua vontade seja feita. Nós temos clamado para que o Senhor coloque ali na presidência, Pai, o Arthur Lira na Câmara dos Deputados, Pai, porque aquele com quem o governo federal entende que seja menos gravoso, e ele tem dito, ele tem proclamado que ajudará, que colocará o que tem que ser colocado, que ele pautará tudo aquilo que ficou parado, e nós ouvimos dizer por aí que ele é um homem de palavra. Então nós cremos, Senhor, que tudo concorrerá para que mudanças sejam feitas, reformas necessárias sejam feitas, e que sejam bloqueados aquilo que é contra a família, contra a criança, contra o adolescente, Pai, contra a proliferação da perversão dentro da nossa nação. Oramos também para que no Senado também, no senador, o Pacheco seja o eleito, meu Pai, e em nome de Jesus, que ele possa exercer um mandato com responsabilidade, com o Senhor, com sabedoria, com equilíbrio, Pai, sabendo que nas tuas mãos estão o poder de colocar coisas boas ou coisas ruins, nocivas e prejudiciais a todo o povo, Pai. Que ele ali representa mais de 200 milhões de pessoas, não representa apenas aquele grupo de senadores que ali estão, mas representa milhões de pessoas que não têm o que comer, que não têm trabalho, que não têm nada, Pai, mas que têm a esperança, a confiança de que, movido pelo poder do Espírito Santo, esses homens possam ser bênção dentro dos lugares onde eles estão, serem homens abençoadores ali nas suas esferas de competência, Pai. Oramos pelo presidente Jair Bolsonaro, que o Senhor seja com ele, fortaleça ele, a família, que o Senhor fortaleça os ossos, que o Senhor fortaleça o corpo dele, a mente dele, Senhor, as emoções dele sejam, Pai, tocadas por Ti, e o Senhor possa permanecer, fazer com que ele permaneça firme no mesmo propósito, Pai. Dê a ele palavras certas, palavras, Pai, que vão de encontro aos corações das pessoas, não apenas do povo aqui embaixo, mas também daqueles, Senhor, que tem o poder de atrapalhar
o seu governo, atrapalhar o seu mandato, que ele tenha sabedoria para lidar com todos e assim concluir o seu mandato e estender ao seu mandato, segundo a tua boa vontade, segundo os teus propósitos, Pai, porque nós permanecemos clamando e orando para que o Senhor encontre legalidade para agir, Pai. Por favor, em nome de Jesus, intervenha nessas eleições. Toque ali naquelas eleições, Senhor. Proibimos toda fraude, proibimos, Senhor, toda mentira ali naquele lugar. Nós proibimos todos os ardis de Satanás, tanto na Câmara quanto no Senado, mas que a verdade, Pai, prevaleça. Nós oramos por cada vida que se expõe a este momento, esta live, que o Senhor abençoe e guarde a cada um, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu glorioso rosto e nos dê shalom, nos dê a paz. Amém, apóstola? Amém, minha linda. Amém. Um final de semana cheio da presença do Senhor. Amanhã Amém. no culto, muita unção, Amém. muita sabedoria de Deus sobre a sua vida, sobre toda a minha Amém. vida. Em nome Sim. de Jesus. E os nossos irmãos Amém. da noite, que a graça do Senhor seja abundante em vossas vidas, em nome de Jesus. E amanhã Amém. estaremos aqui para a glória do Senhor. Nosso abraço a todos. Shabbat Shalom. Deus Beijo. abençoe, querida. Aleluia. Aleluia.